Hoje, dia 12 de outubro, bem, dia das crianças e para os católicos dia de Nossa Senhora, chegou na Netflix o terror psicológico Apóstolo. Bem, se você assiste filmes de ação com artes marciais, já deve ter visto por aí um filme chamado Operação Invasão, ou The Raid, que é encabeçado pelo diretor Gareth Evans. E depois desses filmes, no caso são 2, ele acabou se tornando bem popular em Hollywood, bem desejável. Filmes que ele pegava faziam bastante sucesso e dinheiro, é claro. E por causa desses filmes, ele acabou sendo recrutado pela Netflix. E hoje ele apresenta a sua obra. Mas sobre o que é Apóstolo? Então, simbora! A trama se passa em 1905, na Inglaterra, e acompanhamos um homem chamado Thomas Ridson, que recebe uma carta de sua irmã dizendo que foi sequestrada por uma seita, e que ele deveria pagar um resgate para eles. Nisso, ele vai até essa ilha, e quando ele chega lá, descobre que as pessoas desse culto acreditam que o local é abençoado por uma deusa. Dan Stevens, que é o protagonista Thomas, talvez você conheça ele mais pelo seriado Downton Abbey ou pelo filme da Bela e a Fera, onde ele é a fera. Ele desempenha um papel muito interessante aqui. Ao mesmo tempo em que ele tem que resgatar a sua irmã, ele é um homem cheio de dúvidas, cheio de receio em tudo aquilo que ele faz. Ele tem medo de tudo por aquilo que ele está passando por causa de um passado meio recente dele. Mas ele entrega tudo que o personagem precisa. Ele transmite bem o medo de um personagem que está num ambiente que um dia ele já conheceu, mas que ele não reconhece mais. E ele tem medo de tudo aquilo, porque ele não acredita mais em nada aquilo que existe. Sabe? Bem profundo o personagem. E em contrapartida, nós temos o Profeta Michael, que é interpretado pelo Michael Shannon, que você provavelmente conhece pelos filmes de Crepúsculo, porque ele era o Auron Venturi. Bem, era o vilão que ria bizarramente bizarro. E aqui ele interpreta esse profeta que se rebela contra a sociedade inglesa do início do século, em que ele não acredita mais na religião do que eles são apresentados. Ele acha que só existe corrupção em tudo isso. E ele decide criar seu próprio paraíso. E ele diz que encontrou uma deusa que fundamenta bem a sua crença, a sua religiosidade. Mas ao mesmo tempo que ele vê toda a sociedade corrupta, ele também acaba se corrompendo ao longo da trama. Ou seja, chega num ponto-chave na história. O embate principal do filme acaba sendo entre o profeta Michael, e o protagonista, o Thomas, que deveria ser o ponto central desse filme. Mas, como o Thomas ele chega nessa comunidade da mesma forma que nós chegamos sem conhecer nada, o filme ele demora um pouco a chegar nesse clímax. Mas isso não é algo ruim, porque ele gasta bastante tempo... ele investe bastante tempo em desenvolver os personagens secundários, os que estão na volta do Thomas, e você tentar entender a psique de toda essa comunidade. Enquanto inicialmente nós temos uma noção de estranheza com o local, tipo, é um lugarzinho meio estranho. Essa estranheza vai entrando, vai galgando as paradas, e o que antes era estranheza vai se tornando um terror bem tenso. Algumas cenas desse filme são bem gráficas. Bem, por ser um filme que fala um pouco sobre religião, ou sobre um culto, ele acaba tendo cenas de tortura, e que são pesadas. Se você tem um estômago meio fraco, não sei se eu te recomendo esse filme. Mas todas essas cenas não são gratuitas, não tem lá pra, temos que jorrar sangue, não. Todas essas cenas, elas reforçam cada vez mais a bizarrice que é tudo aquilo que está acontecendo. E como a religião, ela consegue influenciar as pessoas de maneiras inimagináveis.
E o que pra gente tortura é algo inaceitável, pra eles é algo aceitável em nome de Deus. Em Apóstolo, o diretor Evans, ele consegue mostrar novamente o quão incrível ele é na sua direção. Não só fazendo filmes de ação ao estilo Kung Fu. Ele consegue também trabalhar muito bem o terror. E não só o terror de jumpscare. Ele consegue galgar bem o terror. Ele consegue ir subindo a tensão. E além disso, ele tem uma marca autoral bem forte. Você consegue ver que não é um filme genérico. A premissa pode ser? Pode, mas a forma que ela é construída, a forma que ela é feita, vale em todo o filme. O roteiro também é escrito por Evans. Bem, normalmente todos os filmes dele, ele faz tanto a direção quanto o roteiro. E o filme, ele tem uma pegada lenta, como eu já falei. Ele demora a engatar bem a sua história. Mas não é porque ele tem uma barriga no filme, longe disso. Ele só vai construindo tanto. Temos os personagens secundários, que vão sendo construídos e moldados. Temos a mitologia do lugar, que também vai sendo construindo aos pouquinhos. E quando você chega no final, no seu terceiro ato, amigo, a parada descambelha. Já foi sendo tão galgado o filme ao longo do tempo que você chega no terceiro ato e já tá no ápice de toda essa história. Sabe, é um ato que ele para discutir o que é fé, o que é humano, o que é profano. Será que os humanos têm direito a mexer com a fé? Entende? Ele entra numa questão um pouco mais filosófica. Sem esquecer de comentar, a música do filme, ele segue bem o padrão de cinema de terror. Você tem vários acordes bem estridentes, aqueles sons bem finis, essas coisas desse tipo, vão só aumentando a tensão. Tem um ou outro jumpscare que você olha para um lado e tem um bicho lá e você se assusta, mas o importante desse filme, na questão de fotografia, para mim é a iluminação. Ele não usa muita iluminação de câmeras, sabe? É tudo natural. Tá ensolarado, o filme vai pegar aquele ensolarado. Em momentos escuros tem sempre a iluminação através de uma lanterna, de uma vela. Ele tende a manter bem natural, o máximo possível. Bem, finalizando aqui, Apóstolo é um ótimo exemplo do que a religião, usada de uma maneira desenfreada e através de pessoas bem inescrupulosas, acabam causando para pessoas que têm uma mente um pouco mais fraca ou que têm uma tendência a acreditar em qualquer coisa, em tudo que lhe digam. E esse pano de fundo de um lugar isolado, bem remoto, funciona muito bem para essa obra. Esse isolamento das pessoas deixa evidente o quão carente elas são e o quão influenciáveis elas conseguem ser. E o nível de paranoia vai crescendo, principalmente para o personagem principal e para a gente, que vai achando aquele estranho e vai só aumentando essa estranheza. É basicamente um belíssimo filme de terror, bem atuado, bem dirigido, bem construído. O terror não é só terror. Todo o seu plano de fundo, toda a sua história está ali por um motivo e vale a pena conferir tudo isso. Tudo se encaixa muito bem e o finalzinho, ó, fechadinho, que é uma beleza. Bem, eu sou o Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa podem falar com a gente, comentem, compartilhem, curtam. Isso só ajuda o canal a crescer. Então, gente, até depois.